Olá, pessoal. Boa noite para você que está acompanhando aí o podcast do Agência da Notícia. Nós diretamente aqui do estúdio, na cidade de Confresa, uma das maiores cidades do Norte Araguaia. E hoje a gente vai ter o prazer e a honra de fazer uma entrevista aí com o ex-senador e deputado federal José Medeiros, que está lá na cidade de Brasília. Daqui a pouquinho ele vai entrar ao vivo aí com nós para a gente bater um papo com ele, trocar algumas ideias. E o lado fundamental da história aí é a questão da política, né? Como que anda a política nacional e também a estadual. E ao meu lado está a Camila Nalevai, jornalista respeitado aqui no Araguaia. Boa noite, Camila. Boa noite, Ari. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelo Facebook, né? Hoje a gente vai transmitir apenas pelo Face, mas amanhã vai estar disponível aí a entrevista no canal do Agência da Notícia no YouTube e também no Spotify, né? Essa entrevista, esse podcast, na verdade, né? Hoje um dia diferente e a gente vai conversar aí com o deputado federal Zé Medeiros, primeiro mandato de deputado federal, como você disse, ele foi senador antes de ser deputado federal, né? E é o vice-líder do do presidente Bolsonaro na Câmara Federal. Ocupa aí um papel importantíssimo, representa muito bem o Mato Grosso junto ao governo Bolsonaro, né? E é bolsonarista, foi um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro no segundo turno, junto com o ex-senador Magno Malta, e nordestino, né? O Zé Medeiros ele é do Nordeste e tem aí uma experiência grande na questão política e vale lembrar também que faz oposição ao atual governo Mauro Mendes. Então, o tabuleiro da política começou a se mexer, né, no Mato Grosso. A gente vê um novo cenário para o Estado na questão política e a gente vai poder discutir isso hoje com o deputado Zé Medeiros, que com certeza faz parte dessa criação de oposição aí ao governador Mauro Mendes, que até pouco tempo atrás não tinha um candidato, digamos assim, à altura, né, para debater com ele ou para disputar essas eleições aí ao governo de Mato Grosso. Mas a gente sabe que o Bolsonaro ele quer ter um palanque aqui no estado, assim como o Lula quer também ter um palanque aqui no estado do Mato Grosso. Né? Nós somos um dos principais produtores de grãos aí do Brasil, não é, Thiago? O Mato Grosso é o primeiro, o maior, né? É o maior produtor de grãos no país. Então, a gente tem uma contribuição significativa, né, no governo federal. Por 2 vezes nós tivemos os ministros de Agricultura do Mato Grosso, no governo do PT. Então, agora não vai ser diferente. A gente movimentação, inclusive, no Mato Grosso, aí, em reuniões com o Lula, né, do agronegócio. Então, começa a se mover agora realmente a política, porque nós vamos presenciar aí em outubro, nem sei quando vai ser a eleição, se é outubro, novembro, não sei. Mas, enfim, começa a se desenhar um novo quadro do Estado. Com certeza, Camila. Eu acho que essa eleição aí vai ser uma eleição muito cheio de novidades, né? Principalmente para o estado do Mato Grosso, que tem alguns parlamentares que estão se destacando aí. E hoje a gente vai conversar com o ex-senador e atual deputado federal José Medeiros para a gente trocar uma ideia, porque ele está dentro do sistema, ele conhece a ferramenta, como funciona e, queira ou não queira, as coisas vêm lá de cima, né? Vem lá de Brasília, que vem para os estados e os estados para os municípios. Então é questão de hierarquia, né? E a gente vai falar sobre vários assuntos. É porque agora você tocou numa questão assim bem importante até. O deputado vai poder conversar com a gente sobre isso, que é a federalização dos partidos. Por exemplo, existe a convicção de que o PSB, do atual presidente da Assembleia, vai se federalizar com o PT. Então, se isso acontecer a nível nacional, obrigatoriamente o Estado tem que seguir o que foi feito a nível nacional. Então, saiu a coligação que os partidos antes faziam, mas hoje há a federalização, que eu sempre complico para falar esse nome.
Então, vem de cima para baixo a ordem. Com isso, eu acredito que o poder também dos presidentes de partido a nível estadual também diminui um pouco, porque eles perdem o poder de barganha. Tem que seguir a mesma linha. Com certeza. E hoje a gente vai saber essas informações aí na realidade como é que está funcionando o universo aí da política, né? E também a gente vai falar sobre vários assuntos aqui com o deputado federal José Medeiros, dentre eles a questão do STF, que vem acusando o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro agora atual, né, o presidente atual, de golpe, né, que é o Luiz Facchini, né, se eu não me engano, né, o Facchini, e ele agora foi nomeado presidente do STF. O Barroso saiu e deixou a porta para ele. E aí existe uma articulação lá, e com a ida do Bolsonaro para a Rússia, eles resolveram atacar o Bolsonaro. Então, eu acredito que o nosso deputado aí, que é um dos braços fortes do então presidente Jair Bolsonaro, vai ter essas informações para a gente debater aí esses assuntos aí, que é muito importante e é pauta de todo o jornalismo no Brasil, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, tem várias situações. Outra situação que a gente vai trocar uma ideia com o deputado é a questão da transposição do Rio São Francisco, né? Que o Bolsonaro fez uma obra que estava parada há 16 anos ou mais, o governo PT entregou a obra. Mas o Lula quer ser o pai da criança. Então, não dá porque, na verdade, quando a coisa é boa, todo mundo quer ser o pai, né? Exatamente. Quando a criança é meio feinha, ninguém assume. Não, aí tem que fazer DNA. Pegar no colo, é igual a criança cagada, ninguém quer pegar no colo, né? Tem que fazer DNA daí. É verdade. Então a gente vai abordar vários assuntos aí, bater um papo com o deputado hoje, Camila, sobre todas essas situações aí, a conjuntura política estadual e também Ari, nós temos federal. Em pauta duas questões muito importantes que a gente vai conversar com o deputado também hoje. A aprovação da nova legislação ambiental, que foi aprovada na Câmara Federal. Sim. E, se eu não me engano, está parada no Senado. Se essa legislação aí for aprovada, a possibilidade de a BR-158 sair pelo traçado original é grande, porque aí eles dispensam as licenças ambientais, pede só uma licença. Se eu não me engano, é isso que o deputado Neri Geller me informou. E parece que quem está sentado em cima disso é a senadora Cátia Abreu, do Tocantins. Petista, roxa. E nós temos uma outra questão também que está no Supremo para ser julgada, que é a questão da marco temporal, que é uma coisa que vai ser julgada, se eu não me engano, parece que eles transferiram para junho. Se isso for votado e for favorável, vai mudar muita coisa, porque aí a Suiamisu volta para os ex-produtores. Os antigos, né? Isso, exatamente. Raposo Serra do Sol volta. Então, é uma coisa que mexe aí a nível nacional, vai ser e todos os produtores, tem muita gente ansiosa esperando, né, a votação do marco temporal. Verdade. Então, são situações que são de extrema importância. Deixa eu ver aqui. A gente só está aguardando, você que está nos acompanhando nesse momento aí. Que não está vendo a gente. É aquele link que você mandou mesmo? A gente vai. Não, só mandar um novo código para ele. Só um minutinho, senador, que a gente já está encaminhando um novo acesso para você entrar ao vivo com nós. Quem sabe faz ao vivo, gente. É assim mesmo, viu? Já enviou para você aí. Já vou mandar aqui. Lembrando que o deputado está em Brasília nesse momento, né? Mandei lá para ele. Acabamos de enviar aí o link para o deputado para ele entrar ao vivo conosco aqui para bater esse papo aí que vai ser muito bom. Ari, outra questão importante
A gente está falando aí da questão da federalização. Eu conversei esses dias com o Nilson Leitão, e existe uma expectativa de alguns produtores rurais, porque o Nilson também está na CNA, né? Então, existe a expectativa do agro em cima do Nilson Leitão. Mas eu perguntei para ele como é que está a questão da aproximação do PSDB com o Bolsonaro, e ele me respondeu que não há alinhamento do PSDB com o Bolsonaro. O que há é um convite do presidente para ele ser candidato ao governo de Mato Grosso. Entendeu? Mas isso, o PSDB em si... Aí eu perguntei se havia possibilidade dele deixar o PSDB, né? Porque ele começou a vida pública no PSDB, mas ele não me respondeu. Então, pelo que eu estou entendendo, é o que a gente está falando, né? As pedras do tabuleiro começaram a se mexer, as peças do tabuleiro começaram a se mexer agora, né? Então, muita coisa pode acontecer aí, né? Uhum. Conseguiu enviar o link para ele? Mandei. Não sei se o deputado está nos ouvindo, acompanhando aí. O deputado fala com a Camila aqui através do WhatsApp, tirar alguma dúvida. Pode ser que esse link está indo estourado para você, com problema, quebrado? Não, acho que não. A gente fez várias lives assim, né, Thiago, na pandemia. A gente fez algumas e deu tudo certo. Agora, nos testes também estava tudo ok. Lembrando que a gente fez alguns testes agora há pouco e estava tudo normal, né? Mas a questão quando faz ao vivo, corre esse risco aí de improviso. E o barulhinho dos mosquitinhos, né? Do grilo. Uhum. Isso é normal. Bom, eu vou já sair na frente aqui então, Camila. Eu vou mandar algum abraço aqui pro pessoal aí. Você é o homem dos abraços. Manda abraço aí. Enquanto o deputado aí consegue entrar ao vivo, a hora que ele entrar ao vivo aqui, eu já paro um pouquinho aqui e a gente volta. Quero mandar um grande abraço aí para o Grupo Bege Posto Caminhoneiro. Quero mandar um abraço para o Jeff Tani Calisto Filho. Também um abraço para a Amtec Telecom, conectando você ao mundo através da internet. Um abraço para o Bruno e toda a equipe. Também quero mandar um grande abraço para a Agromassa Pet Shop Compresa, semente de pastagem. Também quero mandar um grande abraço para o empresário Ricardo Babinski Família. Também quero mandar um grande abraço aqui para a Gráfica Aripé, o Ariovaldo e o Fábio. E também a Confresa Purificadores, que são nossos patrocinadores aqui do podcast da Agência da Notícia, a gente não pode esquecer, né? Colégio Milênio, um abraço para o Winter e para a Lucimeire. Enquanto a gente não começa aqui, ele já está ao vivo? Pode colocar. Pode colocar ele agora aí, então. Opa! Boa noite, deputado ex-senador e agora atual deputado federal, José Medeiros. Seja bem-vindo. Boa noite, Ari. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que nos assistem. Prazer imenso estar com você aí, deputado. Desculpe esses probleminhas que aconteceram aí, mas é natural, né? Quando se faz ao vivo, você está... Anormal. Boa noite, Camila. De novo, boa noite, né? A gente já se cumprimentou aqui. A gente estava narrando um pouco da sua história aqui, deputado. Falando sobre seu legado político, né? Aqui no estado do Mato Grosso. E sobre a importância que o seu trabalho tem junto ao governo federal Bolsonaro, né? Então, Mato Grosso, nesse governo do presidente Jair Bolsonaro, ele já nos primeiros 6 meses já tinha um projeto de infraestrutura rodando, e é tudo que o nosso estado precisa. E eu tive o privilégio de ser chamado para vice-liderança do governo. Isso é importante porque a gente está sempre podendo acompanhar os nossos projetos, o que está acontecendo em relação ao nosso estado, e também poder, em tempo real, levar
os nossos anseios, né? E aí cito tantos, né? Por exemplo, agora mesmo teve um caso aí do Ministério Público que já começou a querer pôr entrave sobre a BR-080. Então, eu já pude trazer aqui de cara para o governo, levar esse problema, antecipar, porque essas coisas já não são fáceis para o nosso Estado, porque nós, por exemplo, a 158, há quantos anos está aí à espera, né? E a gente está querendo destravar ainda nesse mandato e só restam poucos meses, né? Então, é importante essa posição e a gente espera que em breve a gente possa colher os frutos dessa parceria governo federal, Mato Grosso, e possa desabrochar todos esses projetos. Eu sei da ansiedade, muita gente fala, tá, mas não saiu nada ainda. Mas quando se fala em infraestrutura, de projetos grandes como ferrovias, como rodovias, e com pouco recurso, como ainda o ministro Tarcísio pegou, veja que ele hoje tem 1/3 dos recursos que o governo do PT tinha. Então, é sempre mais difícil esses projetos saírem do papel. Mas, aos poucos, a gente vai tirando essas coisas da prancheta. Muito bem, deputado. A grande preocupação, você que conhece bem a nossa região aqui do Norte Araguaia, o Mato Grosso todo, é essa questão da BR-158, né? A questão daquelas famílias que saíram, né, expulsas de suas casas, gente que morava mais de 20, 27 anos lá, e tiveram que sair enxotados. E o PT, na época, usou o aparato todo da Polícia Federal, Rodoviária Federal, helicóptero, tudo que tinha em mãos para inibir essas pessoas, para desistir daquela área da Suiamiçu. E justamente a BR-158 passa ali naquela região, cortando ali, né? Então, e mais do que nunca, a gente almeja muito essa questão da BR-158 e depois a gente vai falar sobre essa questão da Suiamiçu também, questão do marco temporal, né, Camila? Com certeza, são dois, até antes do senhor entrar aqui, eu estava falando com o Ari, que 2 temas de suma importância para a região do Araguaia são justamente a questão do marco temporal, né, que é a questão da Suiamiçu, se for realmente julgado em junho, está todo mundo nessa expectativa, e a conclusão da BR-158. E aí eu estava falando com o Ari que a Câmara Federal parece que aprovou a nova legislação ambiental, de acordo com o que me foi passado pelo deputado federal também, Neri Geller. E ele também falou que parece que a senadora Cátia Abreu, que era relatora do projeto no Senado, está sentada em cima dessa pauta e não destrava. O que seria, de acordo com ele, importante para a região, porque daria um norte para que a BR-158 fosse, talvez, asfaltada até pelo traçado original. O senhor está por dentro desse assunto, desse tema? Com certeza, né? Olha, é até lamentável que esse tema esteja parado aí há mais de 6 meses no Senado. Um tema que tem tudo a ver com o desenvolvimento nacional, um tema que pode poupar muitas vidas e pode também baratear o custo do frete no Brasil, porque no momento em que essa lei for aprovada, destrava vários empreendimentos, mas o Senado ficou parado, brincando de investigação, procurando pelo em ovo. Você via que montaram uma CPI onde sabia que não tinha nada, mas simplesmente para aparecer nos horários nobres das TVs. Tanto é que acabou a CPI, agora eles estão com abstinência, boa parte deles. E assuntos de extrema relevância para o país, está lá, não tem interesse nenhum. E agora entra o período eleitoral, aí que não vai querer votar mesmo, porque é um tema polêmico
e aí o sujeito não quer pôr a mão no fogo. Então, esse negócio é, para falar o jargão do caminhoneiro, é para cair os braços. Sabe por quê? O sujeito, esses caras, boa parte deles, gastam 20, 30, 40, 50, 60. Às vezes, há quem diga que gente beira gastar aí 100 milhões numa eleição de senador. Para quê? Eu digo, para a população, para o Brasil, não é. Porque um tema desse era para estar, no dia que chegasse, era para o sujeito já às 8 horas da manhã estar lá, vendo se a mesa já tinha despachado para ir para as comissões e começar a trabalhar. Dada a urgência, a necessidade que o país tem disso. Não. Está sentado em cima, e eu não sei se é ela, quem é, eu só sei que está lá no Senado. Aqui a Câmara fez o dever de casa e nós estamos aí. E aí pronto, quando vão ainda discutir isso, é na velocidade da vida. E ainda vem toda a catrefagem que tem nesse país, com o discurso tacanho sobre meio ambiente. Gente que não sabe, gente que nunca pisou, não sabe nem o que é capim. Se jogar ele no meio de um canteiro de cebola e no meio de um capim, e no meio de um capim navalha, ele não sabe diferenciar qual é qual. Uhum. Mas estão lá com papel na mão, lendo e dizendo que o Brasil está se acabando e tal. Ontem eu vi um negócio, um repórter, um analista político na Globo News, falando que Petrópolis está acontecendo essas coisas todas e tem tudo a ver com o negacionismo climático, inventou mais essa, do Palácio do Planalto. Ora, eu fui dar uma olhada na história, o Petrópolis tem quase 200 anos e desde a sua fundação que ocorrem inundações ali, porque a água desce daqueles morros com tudo. Então, assim, o que tem de gente que não está aí, não quer saber de resolver os problemas do país, é uma coisa de louco. Então, por isso, Camila, que a 158 está aí, nesse pedaço que não consegue asfaltar dentro da terra indígena aí, porque garotos passam no concurso aí do Ministério Público, às vezes até de juiz, e não sabe o que é a vida real. Ele vive numa eterna Netflix. Então é isso a nossa realidade. O senhor sente que o senhor caminha meio que na contramão? Nós estivemos juntos lá em Brasília, naquela reunião sobre a questão da BR-158, e eu senti assim, parece que estava todo mundo meio perdido, sabe? A gente chegou lá buscando dinheiro, aí os deputados, o senador Jaime Campos apontou que dinheiro não era o problema, mas que o problema eram as licenças, e aí eu fiquei assim, digamos, sabe quando você perde meio rumo, assim? Eu fiquei meio perdida, falei assim, uai, mas o problema era o dinheiro, agora não é dinheiro, então é licença. Aí você arruma licença, aí os deputados não colocou dinheiro. E antes disso, eu tinha acompanhado uma fala do Nelson Barbudo, que ele chegou lá falando que a bancada federal já tinha feito um acordo com o governo de Mato Grosso para colocar o dinheiro numa MT aqui, que eu não me lembro agora qual que é. Mas, se eu não me engano, liga Tangará, não lembro agora de cabeça. Perto na BR-174. E aí o Nelson Barbudo chegou antes e pau e vomitou aquilo ali. E aí eu falei assim, mas gente, mas não é possível que o negócio está desse jeito. BR-174. Sabe o que ocorre? Na verdade é o seguinte, o Mauro fez um acordo. O Mauro fez um acordo lá com eles. Comigo não, eu não dou um centavo para Mauro Mendes. Mauro mente, eu acho que mente até na frente do espelho para treinar, ver se está mentindo bem. Então, assim, não dá para você pôr um centavo na mão dele, porque a gente já tentou de outras vezes, já mandei dinheiro para a saúde, ele não põe, não adianta. Essa BR-174 aí foi mandado, tá para fazer a licença lá também não tem licença. Tá 1 ano na SEMA aí a licença e não saiu. E outra, cadê? Se o dinheiro está à disposição, por que não começou? Por que está atolando lá? Ele não fez um palmo de asfalto lá, não fez as pontes, não fez nada. Não fez nada. Então, cadê esse dinheiro, né? Já que está à disposição.
Eu mesmo não pus para lá, eu pus para 158. Minha emenda, você vai ver, tá? 15 milhões aí para 158, é toda a minha emenda. Tudo que eu tinha de emenda, pus aí a minha emenda de bancada. Então, e pus para quê? Não pus para construção, não. Eu pus isso aí para manutenção, por quê? Falei com o Antônio Gabriel, vocês devem ter visto uns vídeos que eu coloquei no grupo. Eu vi um produto que saiu agora, que muitas prefeituras de Mato Grosso já estão usando, que é um produto que chama de agregado. Ele, ao revolver o solo ali, e quando aplicam esse produto, segundo o que a bula do produto promete aí, dura aí 5 anos. Eu falei, se esse produto durar 1 ano na 158, já tá bom demais, né? Então, eu mandei 15 milhões, agora o DENIT vai fazer um teste aí desse produto aí nessa rodovia. Então, estou torcendo que dê certo, porque se der certo, aí a gente põe em todo esse trecho aí e ele fica como se fosse asfalto, sabe? Não tem como... não tem problema de ambiental, porque é biodegradável, enfim, não agride o meio ambiente. Então, assim, da minha parte, eu coloquei tudo aí. Então, não entrei naquela briga lá, porque ali a bancada é toda pro Mauro, e assim, estavam falando a língua do governador. O governador tinha pedido, soltou balanga-beiço neles, eles querem acreditar, acreditem. Mas o Mauro não vai aplicar dinheiro naquela rodovia, porque se quiser já tinha aplicado. Se ele tivesse querendo cuidar de rodovia, veja bem, ele estava cuidando da 322, ele estava cuidando da BR-486, 206, 430, está tudo arrebentada. Está tudo arrebentado. Então ele não vai cuidar. Ele não está aplicando o dinheiro que o Fávaro mandou para a saúde, que foi 30 milhões. O Fávaro não vai falar porque é aliado. Mas eu sei como é que as coisas estão andando. Então, o meu dinheiro, mandei. Meu dinheiro não. É dinheiro do erário, mas o que cabia a mim indicar foi aí para 158, que eu não vejo a hora da gente terminar com emendar essa rodovia aí uma na outra. Deputado, o senhor acha que o empecilho hoje na BR-158, aquele trajeto de 40 quilômetros da aldeia, seria uma coisa muito grave para ligar um asfalto de um lado e do outro e deixar a reserva em branco, em stand-by por enquanto, até que se defina o que vai ser feito? Questão de faixa de reserva? Não, isso aí não é difícil, é dinheiro, né? Aí já começou a ligar de um lado, né? E aí é questão de dinheiro, é questão de realmente pedir para a bancada colocar dinheiro, né? Já que o governo está meio mal das pernas. Isso aí é totalmente possível. E os 40 quilômetros, não é possível que esse promotor fique aí eternamente, né? É possível que uma hora entre um juiz aí, não é possível que esse povo fique aí ad eterno, esse promotor fique aí ad eterno. Uma hora há de trocar e há de entrar a gente que ligue Lé com CRE e veja que isso é um absurdo, né? Que a Constituição não proíbe isso. Nós temos aí uma rodovia que está aí antes até da aldeia, isso aí está mais de 50 anos. Então, assim, eu não consigo entender na cabeça de uma pessoa mandar reflorestar uma rodovia que vai servir para os próprios indígenas. Eu quero ver quando se mandar fechar e reflorestar aquilo ali, os indígenas vão sair dali como? Então, é insano o que a gente vê acontecer no Brasil. Deputado, mas eles alegam ali que tem aquela questão da faixa de reserva, que é de 40 quilômetros quando pega onde pega ali o início da reserva, e no final também tem que respeitar uma faixa de 40 quilômetros. Estou esquecendo o nome que se dá para isso. Mas coloca assim, né? Como se fosse uma faixa que você tem que respeitar, que dá 40 quilômetros também. Não tem isso? Amortecimento. É a área de amortecimento. Só que é o seguinte, nessa legislação que nós vamos fazer aí, que nós estamos fazendo aí, isso aí já... Amortecimento. Isso aí já vai morrer, né? Espero que o Senado vote, né?
E zona de amortecimento não é proibido, não. Basta fazer Nós estamos só na pendência. Desculpa, deputado. Nós estamos na dependência do Senado Federal, ou aí está envolvendo o Ministério Público, o STF, é um aparato. Como é que está isso aí? Quando se fala da questão indígena no Brasil, é sempre confusão, né? Não em relação aos índios, aos indígenas, mas aparece todo tipo de aparecido, né? Porque sabe que isso aí da TV, o mundo, depois que apareceu as câmeras, tudo ficou mais difícil, né? Porque todo tipo de ser quer aparecer e quer meter o pé dele em assunto que às vezes não é nem da área dele. Mas, em relação a esses licenciamentos aí, se aprovar o licenciamento lá, essas zonas de amortecimento já caem, né? Então, o que ocorre? Essa parte de passar dentro da aldeia, tem projetos correndo aqui também, PECs, né? E tem ações no STF. Mas isso aí já é mais difícil, né? Eu conto mais com esse projeto que está lá dentro do Senado. Espero que os senadores possam aprovar, porque aí pelo menos esses 40 quilômetros de um lado e de outro aí já pode sair. Contorno. O contorno... Muito bem. O senhor acha que também seria, caso aconteça algum empecilho aí, a estadualização da BR-58? Aí você vai ver ela se transformar Aí vai ser o inferno mesmo. Porque você está vendo aí a 322, que jeito tá, né? Estadualiza para ver. Pelo menos se você tem hoje a 158, você dá problema aí, que nem esses dias começou a dar problema lá. Eu já corri no Antônio Gabriel, outro deputado já corre, vai no ministro e tal, e de um jeito ou do outro, nem que seja caminhão de pedra, acaba chegando lá, um põe 15 milhões para sair, outro vai, enfim, acaba alguma coisa saindo. Põe aí para Mauro Mendes para você ver. O que é que ele fez na BR-322? Ou na MT-322? Colocou uma empresa lá, eu tive lá no Espigão do Leste lá, ele colocou uma empresa lá que é na velocidade da vida. Então não sai. Se você estadualizar, Deus o livre. Nem pense nisso. Então o que a gente tem que fazer é tentar arrancar por aqui mesmo e colocando dinheiro. Eu coloquei 15 agora, daqui a pouco isso aí acaba dando um barulho, outro se anima a colocar também, e a gente vai fazendo. E aí continuar com esse barulho sempre. Isso aí está funcionando, isso que vocês estão fazendo, entendeu? Eu vejo que esse governo, ele está muito favorável para a gente ir desamarrando essas coisas, né? O governo do PT, a gente sabia que não tinha a mínima chance disso prosperar. Mas, nesse governo, a gente vai conseguindo, pelo menos aos poucos, ir destravando. E eu estou muito confiante que a gente, em breve, possa passar essa rodovia aí. Eu vou ser sincero para vocês, eu não consigo acreditar ainda no contorno, vou dizer por quê. Porque eu não sei de onde vai tirar 1 bilhão. 1 bilhão dá mais de uma carreta de nota de 100. E aqui o Tarcísio, com 1 bilhão, ele faz obra em quase todo o Brasil. Então não tem de onde tirar 1 bilhão. Você veja que a BR-163 deixou de ser duplicada, o início lá, por causa de 700 milhões, que era o empréstimo ponte. Então, assim, é muito dinheiro ali, eu não creio que esse contorno, eu não acredito nele. Então, por isso que eu estou centrando todas as forças para que a gente consiga mexer nesse original aí, ir fazendo, ir mexendo, porque tem gente que fala, olha, não adianta pensar em
em projeto original, porque o projeto já está feito lá e esquece. Tá, o projeto está feito, mas tem 1 bilhão, né? Então eu penso, vamos fazer esses 12, vamos tentar fazer, se esse produto der certo, a gente já deixa ela trafegável como se fosse asfalto, a base já fica feita, e aí vamos andando. Eu acho que o caminho é esse aí mesmo, não é desmerecer, né, deputado, as outras cidades, mas a realidade hoje que o Brasil está passando, ela, pós-pandemia principalmente, né, para juntar 1 bilhão não é fácil, não. E a quantidade de ponte que tem, nós gostaríamos muito, né, que saísse pelo contorno, mas primeiro vamos fazer esse pedaço aí, igual você falou, né, que é possível dentro da realidade hoje do governo federal, através da emenda parlamentares, como a sua e que outros aí também tomem iniciativa e deixem um pouco aí para somar, né, porque hoje nós temos mais de 2.000 caminhão que passa por dia aqui na BR-158, para você ter uma ideia. Você quer ver uma coisa? O valor dessa, pelo menos era, né? Deve ter subido um pouco mais. Mas 2 emendas de bancada completa, dá para fazer todos esses 120 quilômetros aí do traçado original. 2. 10 emendas não faz o contorno. Então, em 2 anos dava para terminar o contorno aí com as emendas de bancada, entendeu? Caso consiga o licenciamento. E o contorno você não faz com emenda de bancada. Não adianta você tentar fazer, que você não faz. São obras de alta complexidade, você passa por alagados, você passa por serras, você passa, enfim, é outra coisa. Então, já que os projetos estão prontos, você faz o original ali, o outro, quando tiver dinheiro, faz. Deputado, eu vejo o senhor assim bastante entusiasmado, né? Óbvio que a gente tem que manter o entusiasmo, embora nem sempre a gente consiga, mas eu também percebo que você vai meio que na contramão dos demais aqui do Estado. Como é que o senhor se vira aí, nos 30, entre os senadores e deputados aí, seus colegas de bancada, e com quem o senhor tem mais articulação política, identificação? Olha, na verdade, é assim, quando precisa, eu, na verdade, converso com, tirando Rosaneide, que aí governo eu sou contra, então eu nem perco tempo com Rosaneide, não é nada pessoal, mas PT é perda total, então, qualquer projeto que seja para Mato Grosso, que não passe Mauro Mendes pelo meio, porque aí é só conversa de bebo para delegado, eu tô junto com a bancada e não tenho dificuldade, não. Agora, tem certas coisas que eu não consigo embarcar por causa de minha cabeça é muito cartesiana. Eles jogam xadrez, eu jogo dama. Então, assim, eu sou novinho. Eu ainda tenho os arrobos da juventude, eu ainda acredito muito. Eles são mais experientes que eu. E então quando eu vejo que de um lado gasta 1 bilhão, vai demorar 600 anos. E do outro lado custa 200 milhões e você pode fazer isso aí em 2 anos, então eu fico com o mais lógico, embora seja muito mais trabalhoso, né? O povo fala que isso é maluquice, mas eu penso assim, eu penso dessa forma, é a mesma coisa. Estão me chamando de louco por ter colocado 15 milhões num produto que ninguém nem sabe se funciona ainda. Eu falei, tá, mas e se funcionar? Se não funcionar, a gente compra isso aí de cascalho e põe cascalho, tudo bem, tá valendo, de todo jeito tinha que fazer manutenção mesmo. Mas você tem que... se a vida for só para fazer no piloto automático, vira uma monotonia só, né? Você não avança. Eu acho que se
Se a vida fosse para ser assim, o Brasil nem tinha sido descoberto. Imagina o cara sair de Portugal lá na tranquilidade e vir para a mata aqui enfrentar a malária, né? Imagine nossos pais virem aqui para Mato Grosso naquela época. Então, eu ainda estou ainda na fase que eu acredito muito que as coisas são possíveis e é por isso que talvez seja tão importante a oxigenação política, porque a partir de uma certa época, eu conheci um político bem antigo que ele falou, olha, a partir de uma certa época você passa a não acreditar e é sempre bom mandar os mais jovens, porque eles acreditam que eles não sabem que as coisas são impossíveis e eles ficam tentando e tem hora que sai. E eu vejo que muita coisa é assim mesmo. Você veja que Bolsonaro está fazendo cada coisa aqui em Brasília que estava aqui há 50 anos. Essa coisa do São Francisco mesmo. Ninguém achava que fosse sair mais. Tem cemitérios de obras aqui no Brasil que estão aí, que ninguém já achava que fosse sair mais. Ele está fazendo tudo. Ele não está fazendo nenhuma obra nova, está fazendo isso. Não sei onde. Então tá assim. Eu acho que é dele. O quê? Matheus, nossa internet caiu? Eu tô ouvindo vocês. Você está acessando alguma coisa aí? Não. Tô ouvindo vocês. Tô vendo. Ah, voltou? Tá me ouvindo? Fala aí com ele aí. Não, sei tá se- Tô ouvindo parado. vocês. Eu tô ouvindo vocês. Não, no WhatsApp. Tá normal? Agora voltou. Matheus, ele saiu. Olha lá. Ele Tá saiu. normal agora? Tá normal agora, beleza. Aham. Tá E vendo? aí? Voltou? Tô dando Alô? diferença do meu pro seu. Por que será? Tá ouvindo? Alô? Voltou. Opa! Então, Perfeito, estamos te ouvindo agora, deputado. É instabilidade da internet, não sabemos. Voltou. Não sabemos se é a nossa internet ou é a sua aí, viu? tá no caminho, é a chuva. Então, eu falava justamente sobre essa questão da contramão. Então, tem hora que a gente acaba indo na contramão e sendo um pouco, vamos dizer assim, um certo arrojo, porque os outros são mais educados, mais elegantes e tal, não querem falar as coisas às vezes do jeito que elas são. Às vezes o governador mente na cara dura, ou alguma autoridade mente na cara dura, e eles fingem que acreditam. Eu não acredito. Então é que nem o dia que a mulher do IBAMA falou sobre a 242 aí. Depois de 10 anos fazendo o estudo do IBAMA, o IBAMA ficou pedindo documento, só protelando para o documento, para o estudo ambiental da 242 sair. Ela veio, agora não dá mais porque o estudo venceu. Eu esculhambei com ela toda lá, ué. O pessoal, não, mas você está sendo muito duro. Eu falei, não, eu não estou. Não é pessoal, eu não tenho estrada. O povo de Mato Grosso tem estrada. Então, o que ela fez com o Mato Grosso foi uma tremenda de uma sacanagem. Isso até na Bolívia daria cadeia para ela. Então, ela tem que ouvir, pelo menos. Aí saiu de lá chorando, dando uma de coitada. Eu falei, não, ela tem que ouvir, porque o que ela fez com o Estado, um prejuízo de 10 milhões só do projeto, e sem falar que a 242 está parada até hoje por causa dessa mulher. Então, mas a bancada ficou, todo mundo veio me chamar a atenção, que eu não devia ter sido tão duro com ela. Não é duro, é que você tá... Quem vem para cá, Ari, Camila, eu acho que você não tem que vir nem para destratar os outros, mas você não pode vir também querer fazer média com ninguém, porque você está aqui eleito para advogar por Mato Grosso. Veja bem, se você contrata um advogado, e se o advogado é um banana, é um cara, vamos dizer assim, educado demais, elegante demais, e nunca se posiciona ao seu favor,
cara, você fica desprotegido. Então, você tem que ir para cima dos interesses do Estado. Você pode até não conseguir, mas você tem que ir com os dois pés no peito, os dois pés no peito, porque se você não for, os outros representantes dos estados vão. Eu admiro a bancada nordestina, porque é o seguinte, eles até podem se matar entre eles, mas quando se fala de Nordeste, olha, é a bancada toda mordendo o calcanhar por causa do Nordeste. Os paulistas são 80 por causa de São Paulo. Então, aqui, eu não estou culpando ninguém, não estou falando que meus colegas não fazem o serviço, mas, assim, eu estou dizendo o fato de eu ser tão veemente, porque eu estou sendo pago para isso, para vir aqui e encher o saco. Não, perfeitamente. É isso mesmo, deputado. O esforço existe e a gente tem acompanhado o trabalho aí da Vossa Excelência. Agora, um fato que está chamando muita atenção aqui no Mato Grosso, é igual a gente estava comentando com a Camila, as coisas primeiro têm que acontecer aí no Distrito Federal, depois nos estados, depois no município. Como é que está a questão do candidato do Jair Messias Bolsonaro para governo do estado do Mato Grosso? Existe algum alinhamento? Não existe? O Mauro está sozinho nessa? O PT vem por fora aí? Como é que vai ser a sua leitura aí política? A governo, o candidato do Jair Bolsonaro é Hélito Fagundes. Ao Senado, o pré-candidato dele é José Medeiros. Essa é hoje na cabeça do Bolsonaro, se você perguntar, a configuração é essa. Agora, óbvio que essa construção, para isso funcionar, isso é o que você falou, começa aqui em Brasília, e isso tem que ser construído no Estado. E o senador Hélito mesmo já avisou que o plano dele é sair ao Senado e que ele só sairia ao governo numa ampla aliança, né? Em torno do nome dele e tal. Eu tenho para mim que essa aliança já até existe, entendeu? Já está todo mundo só esperando que ele anuncie, que manifeste a vontade de ser candidato. Por quê? Com a falta de aptidão do governador Mauro Mendes em fazer política, ele criticava muito o governador Pedro Táxi, mas ele tem a mesma dificuldade de relacionamento político. E política é feita de prosa. Política é feita de prosa. Como ele não conversa com dois ou três só, você nota que as pessoas já estão se afastando dele e buscando outros projetos. Cita aqui o caso do ex-governador e senador Jaime Campos. Você põe mais de 80% da Assembleia Legislativa, está louca para aparecer um candidato. Então, assim, no momento que o Hélito pôr o nome, mais de 70% da classe política de Mato Grosso pula no palanque dele. Se não de direito, de fato. O cara pode até ficar no balanga beijo com o Mauro Mendes, mas, de fato, ele vai estar trabalhando pelo Hélito Fagundes, porque não aguenta mais ser destratado por Gilberto Figueiredo, ser chutado por Marcelo Padeiro, ser esnobado por Mauro Carvalho, ser chamado disso e daquilo por Mauro Mendes. Olha só, o Mauro acabou de dizer que nunca desrespeitou ninguém. Mas o Mauro fez isso em praça pública com Bezerra, que é ex-senador, ex-governador, um homem de 80 anos. Ele chamou a atenção do Bezerra na frente de todo mundo. Então, assim, expôs o ex-governador. Isso fica, né, na carteirinha. Então, se o Hélito lançar o nome, ele fica de cara sem o PMDB. Ele fica aí, provavelmente ele perde Max. Ele vai ter que rebolar para poder manter algum partido com ele. Eu arrisco a dizer que se o Hélito consolidando esse projeto, o Mauro joga a toalha.
quer fazer alguma pergunta? Posso concluir. E o agronegócio, como que fica nessa história aí, deputado José Medeiros? O agronegócio, eles têm um projeto, elegeu Neri. Elegeu Neri. Então, eles não vão se matar pela firma, não. Eles vão querer eleger o Neri e o Mauro ele tem que se viabilizar como candidato a governador. Então, eles sabem, como o Mauro não tem jogado com o meio político, daqui a pouco vai estar aí, de repente, o Wellington com 2 senadores no palanque, Neri e Medeiros. Então, assim, eu vejo que... ou então lançando um outro candidato a governo. Eu falo isso porque Mauro já tem histórico de fugir de eleição na última hora. Vocês se lembram bem o que ele fez lá quando era prefeito de Cuiabá. Eu tenho a impressão que o agro, ele nesse momento, ele vai ficar observando o cenário, ele tem aí que estar muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. E quando eu digo agro, o agro tem 2 agros, né? Quando eu digo agro, estou falando o Eraí e o Blairo ali, o grupo deles, né? O restante do agro está com o presidente Jair Bolsonaro, vai estar com o Wellington. Não está com o Mauro. Por causa do FETAB. Tanto que o Mauro arrancou do couro deles FETAB. Porque o que o Mauro fez nesse governo, veja bem, a situação. Pedro Táxi pegou o governo arrebentado e ele não teve Covid, a pandemia para ele receber aquele tanto de dinheiro. Ele não teve reestruturação tributária, lê-se aumento. O Mauro aumentou os produtos, às vezes, em até 50%. Então, o agronegócio ele não está contente, o comércio não está contente, por isso que eu digo que o Wellington tem uma avenida para construir aí. Então, o cenário é esse, o presidente Jair Bolsonaro vai ter o palanque aqui, e aí vamos ter aí uma eleição bem disputada, o Mauro defendendo o governo dele, e nós dizendo o que ele não fez e o que fez, ou seja, o que o governo do Mauro hoje se tem. Ou as obras acabaram de começar ou não começaram ainda. Deputado, são 2 questões aqui. Primeiro, o senhor acha que faltou só habilidade política para o governador Mauro Mendes? Porque até então, até final do ano, a gente via assim, um governo muito bem alinhado com deputados, né, os senadores e tudo. Então, pelo menos aqui no interior, a gente não via essa rejeição aí do governador Mauro Mendes. Até a gente discutia muito no grupo que a gente tem aqui do Repórter Agro, com os próprios produtores rurais, né, que não tinham nome à altura do governador Mauro Mendes para disputar a eleição. E a outra questão que eu queria perguntar para o senhor é se existe a possibilidade, na sua visão, de repente, o Nilson Leitão, que também é ligado ao agronegócio, sair candidato ao governo, porque ele falou que recebeu, inclusive, um convite do presidente para que ele saia candidato ao governo de Mato Grosso. Boa pergunta. Olha só, vamos dizer assim, essa unidade em torno do Mauro, ela realmente existia, e, na verdade, aliado é assim, ele vai tolerando, leva um chute aqui, uma bicuda ali, e vai sempre na esperança de que as coisas melhorem. Mas aí o que acontece? Ele vem entrar no último ano já, ele só com desgaste perante a base dele, e só na base da truculência. E aí ele nota que ele tem que procurar uma outra pairagem, porque ele fala, 4 anos de novo disso eu não aguento. É o que está acontecendo com o Jaime, o Botelho já externou, ele acabou de dizer, olha, se não quer conversar, então tudo bem, a gente vai para outro lugar. E isso, eles tiveram coragem, né? São 2 caras independentes, tiveram coragem de fazer isso. Mas lá, a boca pequena na Assembleia,
a maioria das pessoas já falam isso. É o estilo. É o estilo do Mauro e é o jeito dele, tem que respeitar. Então, o que ocorre? Se fosse só isso, os caras talvez ficassem. Por exemplo, se a administração tivesse boa. Mas eles sabem que a administração do Mauro está sustentada em quê? Está sustentada pelo fato de que a imprensa, a grande mídia cuiabana, o Mauro está com ela. Então, o governo dele se sustenta no marketing. Então, a galera sabe que quando a oposição começar a mostrar agora o que ele não fez nas estradas, ou então começar a mostrar o que ele fez de asfalto, mostrar que o asfalto é de 1 centímetro, que já está arrancando agora no período de chuva, mostrar que as pontes que estão aí, mais de 50 pontes, todo esse tempo pronta, e o Mauro não colocou encabeçamento, provavelmente para deixar para o período eleitoral e o pessoal se lascando. Quando mostrar essas coisas, o pessoal vai ficar muito pé da vida, né? E quando vê o tanto de dinheiro que veio, e o pessoal saber que o Mauro não construiu os hospitais regionais lá em 2020, para deixar para construir aqui aqui no período eleitoral, só para mostrar que construiu numa pancada só, e não construir durante a pandemia, isso é uma loucura. Fechar hospitais, que nem ele fechou em Barra do Bugres, os hospitais regionais desaparelhados, muita gente que faltou leito, mesmo tendo tanto dinheiro. Quer dizer, e aí se você perguntar, então, quando o pessoal começa a perguntar, em Confresa... Energia lá do deputado? Voltou. Quando cada município começar a perguntar o que é que tem de legado do governador Mauro Mendes no meu município. Rondonópolis não tem. Cuiabá não tem. Porto Alegre do Norte, o legado que tem foi a transferência do projeto do hospital regional lá para Confresa para agradar o Rônio, que era promessa de campanha do Favro para ele. Então, os legados, quando começam a olhar, não tem. A promessa da 322, não tem. E assim você vai. Então, a galera sabe que isso aí vai aparecer na campanha. Então, os caras começam a abandonar. Sobre a candidatura do Nilson Leitão. O presidente, após a desistência do Odílio Balbinotti, nós conversando lá, ele pediu para que a gente montasse um palanque aqui, né? E até pediu para o Nilson que fosse ele o candidato, né? E o Nilson até falou, olha, o interessante é que é o seguinte, se você está com a chapa aí, né? E quer Medeiros como senador, e o Hélito também está como senador, o ideal é que a gente construa o palanque do Hélito para o governo, que eu acho ele bem mais competitivo, e eu tenho a vontade de construir um projeto para manter. Eu não estou necessariamente querendo ser o candidato. Eu posso ser, mas eu quero construir um grupo, construir um projeto. E aí foi que começou a gestar a candidatura do senador Hélito. Mas, digamos que esse projeto não dê certo, o presidente, ele tinha amizade com o presidente, eles foram deputados por muito tempo junto, e aí sim o presidente, lógico, teria que arrancar o bico e as pernas dele, né? Não pode vir candidato como Tucano, mas iria para um partido da base e seria candidato, então, a governo. Mas lógico que tem outros nomes aí que querem também, o Vitório Gale, o Rossato, o Reinaldo, mas isso aí seria uma decisão conjunta, conversando com o presidente da República. O certo é que hoje, quem está aí, que o presidente chegou a pedir para ele, conversou, disse que vem para Mato Grosso fazer campanha para ele, cai para dentro da campanha, vem fazer o lançamento da pré-campanha, é o Hélito Fagundes.
Deputado, quantos por cento do eleitorado o presidente Bolsonaro tem hoje no estado de Mato Grosso? Olha, a última pesquisa que eu vi, ele estava com 48. Lula estava com 20. Mas eu creio que, quando apurar os votos, o presidente vai ter acima de 65% dos votos. Entendemos. Deputado, uma pergunta aqui. Como é que está o seu alinhamento aqui no Araguaia com essa possível candidatura sua a federal? Não, a senador da República hoje. O senhor já foi senador uma vez, o senhor já tem um pouco de experiência. Como é que está esse alinhamento aí? Olha, na verdade, eu não trabalhei ainda pré-campanha nenhuma, né? Porque, como eu estou na vice-liderança, focado totalmente nos trabalhos aqui, e ainda estamos na construção dessa pré-campanha, saia senador, saia federal, depende muito da decisão do presidente, né? Porque eu não saio sem o apoio dele, né? Então, hoje, nós temos aí essa situação que ele foi para o PL, né? Ele foi para o PL e o senador Hélito é do partido dele, né? Então ele já tinha formado um compromisso comigo que eu seria o candidato dele a Senado. Mas antes dessa situação aí, o partido do Hélito tem exigido que o presidente apoie o Hélito e não o Medeiros, né? Então, lógico que vai ter, se o senador Hélito não for para o governo, o presidente vai ter que tomar uma decisão. E aí, digamos lá, de repente ele fale que eu tenho que recuar, eu tenho que recuar, né? Eu não vou sair candidato contra o presidente. Por exemplo, em 2020 eu não recuei porque o presidente não pediu. Cheguei a perguntar e falou, não, toca o barco. Mas essa é uma outra... Agora é um outro momento, né? Agora, se ele falar, se o senador Hélito for candidato, mas o presidente falar que me apoia, eu saio também, não tem problema. Mas então está indefinido ainda, eu não caminhei ainda fazendo pré-campanha, não conversei ainda com ninguém. Tenho andado no Araguaia, mas trabalhando, assim, conversando com as prefeituras, foi questão de recursos, essas coisas, né? Deputado, queria que o senhor explicasse um pouco para quem está acompanhando a gente sobre a federalização dos partidos. Ok. Foi criado esse instrumento aí de federação, porque antes havia as coligações, né? A coligação juntava o partido A, B e C, só ali para a eleição, se juntava e servia tanto para somar o número de candidatos, como também para somar os votos e dar volume de votos ali, você dividir, a coligação que fizesse mais, elegia mais eleitores, né? Era assim na eleição passada, por exemplo. Por exemplo, a minha coligação tinha o Neri, Emanuelzinho, Ezequiel, e por aí foi. Acabou se elegendo eu, Neri, o Emanuelzinho, Rosaneide e tudo mais. Estava essa coligação toda aí, né? Que estava lá na coligação do Hélito. Agora não. Agora os partidos não podem mais fazer coligação, mas pode fazer federação. Só com a diferença. Hoje, os partidos só podem lançar, se você tem 8 vagas de deputado federal no estado, o partido só pode lançar 8 candidatos e mais um. Ou seja, mais uma mulher. Enfim, 8 candidatos e mais um, né? Então, se ele se juntar em federação,
Então pode lançar o dobro? Não. Pode juntar 10 partidos em federação. Cada partido vai catar o seu... 10 não, né? Mas 8 aí partidos, né? Cada um vai apresentar um candidato, o seu melhor candidato, e apresentar e formar uma federação. Mas só pode também 9. Não soma mais, que nem das outras vezes. Bom, qual é o objetivo dessa federação? Bom, tem os fundos partidários. Os fundos, né? A questão do fundo partidário, aí vai somar. Porque a federação, ela é como se tornasse aqueles partidos um só partido. Mas tem um detalhe da federação. Ela não vale só para a eleição. A partir do momento que, por exemplo, PMDB, PSDB e outro aí qualquer, né? Vamos dizer lá, o União Brasil, se eles fizerem uma federação, vale para a eleição, mas eles têm que ficar nessa federação durante todos os 4 anos. Então, as comissões aqui na Câmara, no Senado, tudo, eles vão ser como se fosse um partido. Eles não vão competir mais, cada um disputando. Não, é um quinhão só. Eles não vão ter o PMDB, vai ter suas vagas, não. É como se fosse um partido. Então, assim, tudo bem, você ganhou lá na eleição, mas agora você é um partido só, não é mais, você não vai ter uma identidade mais aqui, não tem nada a ver. A Comissão de Constituição e Justiça, o PMDB vai ter o fulano dele aqui, não, a federação vai ter as vagas dela aqui. Acaba somando, porque a federação vai provavelmente fazer bastante vaga e tudo, mas há quem não goste porque, de certa forma, perde a independência, o partido não tem tanta, vamos dizer assim, tanta autonomia, né? A federação é que conta. Então, e eles não podem, mesmo que briguem, mesmo que saiam na peixeira, tá unido. Não tem como sair. Então, federação é isso. É uma junção de partidos que torna eles um só durante os 4 anos. E parece que a filiação termina, o prazo para filiação termina agora em março, né? E a federação vai até abril, né? A federação, como a turma aprovou essa federação, tinha muita gente que não sabia nem o que era, por que estava aprovando e tal, e ficaram com essa federação agora que nem uma brasa quente na mão, não sabendo bem como é que faz agora os prazos. Então, estou definindo ainda. Mas a janela para trocar de partido aí, para quem vai se candidatar, deputado estadual e federal, senador, pode trocar a qualquer momento, mas deputado federal e estadual, termina aí final de março. Lembrando que o vereador não pode trocar. Coitado dos vereadores, não vão poder trocar, mesmo querendo se candidatar a deputado estadual e tal, ele não pode trocar. Só, eu faço uma ressalva aqui, os do DEM e os do PSL podem sair porque houve uma fusão. Aí, nesse caso, sim, os desses partidos podem trocar se quiser ir para qualquer outro, porque está havendo uma fusão lá. Mas o dos outros partidos não, porque nesse momento, como a eleição é estadual e federal, é só para deputado estadual e federal que pode haver janela. Eu, por exemplo, o Moro veio para o partido, eu estou precisando sair, não posso sair agora, só posso sair na janela. Então, é isso. E como você falou, o prazo para as federações ainda está aí, turma tentando, batendo cabeça lá para ver como é que vai ser. O senhor pretende ir para qual partido, deputado? Então, você tem um aí para indicar que eu tô... Então, olha só, eu estou dependendo aí de como vai se desenrolar as coisas. O PL do presidente. Porque se o senador Wellington for para o governo, né, é um cenário.
Se ele mantiver para senador, é outro. Por exemplo, se ele for para governo, tudo bem, eu posso ir para o PL, né? Mas se ele mantiver para senador, não tem como eu ser candidato ao Senado lá, né? Por exemplo, ele vai para o Senado e o presidente continua me apoiando para o Senado. Então, eu tenho que ser candidato a senador em outro partido da base aí, PTB ou qualquer outro, né, que esteja. Então, esse é um cenário que se desenrola aí. Então, eu não posso, nem eu sei agora ainda para onde eu vou. Tem que esperar. O senhor acredita que existe possibilidade de o presidente Bolsonaro apoiar o Mauro Mendes? Olha, eu estava vendo, eu sempre achei que era impossível chover para cima. Aí, quando foi esses dias, eu recebi um vídeo de uma cachoeira correndo para cima, lá no Rio Grande do Sul. Então, depois que eu vi aquilo, pode ser que seja, mas é tão possível quanto aquela cachoeira. É muito difícil, mas como eu achei também que era quase impossível que o presidente fosse o PL, né, por causa de N circunstância, mas a política acabou fazendo com que ele tivesse que ir. Então pode ser que... Mas eu diria hoje que não, porque o presidente realmente ele quer um palanque aqui e não está com essa vontade por N fatores, até pelo fato das opções que o Mauro Mendes fez de se juntar com Dória, de se juntar com Flávio Dino, Wellington Dias, naqueles manifestos todos contra o presidente, e batendo o tempo inteiro nessa questão do combustível, quando ele sabe que isso aí é uma coisa que, essa preço paridade dólar, não foi o presidente que colocou. Se ele mexer agora, dá enfim, desbandaia tudo aí a questão na economia, deixa o mercado todo louco. Então, eu acho que a relação ali está muito esgarçada para poder ter uma parceria política. Não seria benéfica para nenhum dos dois. Deputado, uma questão que surgiu recentemente, uma fonte aí bem fidedigna, me passou que quem estaria disposto a enfrentar a disputa com o Mauro Mendes seria o atual vice-governador Otaviano Pivetta. O senhor tem ouvido algo? Hoje eu vi alguma coisa aí na capital que ele estaria se arrumando para ser candidato ao Senado. Mas a informação que eu tive é que ele mesmo disse que estaria disposto a candidatar ao governo. Como é que o senhor faz essa leitura? Olha, eu acho que o Pivetta pode ser candidato ao que quiser. Ele histórico de gestão ele tem, eu não tenho dúvida que seria um governador bem diferente do Mauro Mendes em termos de gestão. Agora, eu não acredito porque ele, em determinado momento, quando a gente ainda estava procurando um candidato, eu conversei com o presidente Jair Bolsonaro, consultei se podia falar com o Pivetta, né? Até por causa daquele vídeo e tal. O presidente me autorizou, eu fui falar com o Pivetta para ver se ele topava, ou até mesmo o Adriano, e ele não topou de jeito nenhum. Ele disse que estava fechado com o Mauro, enfim, e não abria do Goianinho. Então, eu acho que muito difícil. Eu reputo mais que essa candidatura possa ser aí um balão de ensaio para manter a vice. Eu acho que essa vice, eu não sei nem por que esse pessoal está brigando tanto por Senado aí, sendo que eu acho a vice do Mauro, já que eles têm tanta certeza que vai ganhar, que Mauro vai ganhar, nesse caso, o mais interessante aí seria a vice do Mauro, já que provavelmente o Mauro vai querer ser senador em 2026 e ele largaria antes, o cara ficava
ficava um ano de governador e fatalmente iria à eleição de governador, né? Então, eu não estou entendendo. Parece que eles não estão com tanta certeza que o Mauro ganhe. Mas a menos que tenha ocorrido alguma dissensão lá entre o Mauro e o Pivetta, que eu duvido muito, isso aí é só o Pivetta colocando o bode na sala para poder se firmar como candidato a vice, até para dar discurso para o Mauro e falar, olha, eu preciso colocar o Pivetta para ele não criar uma outra candidatura lá e tal. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu não creio que ele colocaria, porque ele deixou de ser candidato do Bolsonaro, entendeu? Que é um cara que é do agronegócio, que tem o apoio do agronegócio, que é o segmento do Pivetta, e que vai ter aí 60% a 65% dos votos. Então, se ele quisesse ser candidato ao governo, ele teria aceitado essa proposta. Ele vai deixar de ser agora, sair sozinho? Não creio. E, deputado, tem aí essa onda agora do Vitório Gale também, né? Que está falando que vai ser uma coligação. Coligação não, né? O partido de chapa pura, e eles não vão aceitar pessoas que tenham cargos, né? Que sejam deputados ou senadores, e o Vitório Gale seria o candidato ao governo. Como é que o senhor viu essa fala aí, nessa apresentação do Vitório Gale? Parece que até amanhã ele vai estar aqui no Araguaia. Então, o Gale tem uma ligação direta com o presidente aí, né? Com certeza essa definição vai passar também pelo presidente, então, até se for ele, tudo bem, mas a aprovação ou não dessa candidatura passa pelo presidente, que eu tenho certeza que ele não vai sair candidato atravessando uma candidatura, por exemplo, que o presidente tenha colocado, né? Eu acho que ele só vai sair candidato mesmo a governo se tiver as bênçãos do presidente, por exemplo. Se o Hélito não for o candidato ao presidente mesmo. Mas se o presidente bateu o martelo, que é o Hélito, ou que é o Nilson e tudo, com certeza o presidente vai conversar com o Gale para fazer uma composição aí e ele ser encaixado aí, ou vir mesmo de federal, enfim, para não sair duas candidaturas no bloco do presidente aí. Eu não tenho dúvida que o presidente conversaria com ele, até porque ele liga direto com o presidente. Eu tenho dúvida que isso aí não vai ter divisões aí no grupo, não. Como é que o senhor tem acompanhado a política do Araguaia em si? A gente tem batido muito na tecla do regionalismo, né? O pessoal batendo muito, chamando essa questão do regionalismo, que a necessidade de ter um representante da região, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia. Como o senhor tem observado essa movimentação? O senhor veio bastante para cá também, conversa muito com prefeitos, com lideranças? Então, eu acho que aí tem nomes bons que estão se levantando. Eu tenho incentivado muito o Ed, o Hernando, que você até entrevistou ele ontem. São dois bons candidatos a deputado federal, estadual, tanto faz um como o outro, ou Hernando federal, ou Ed estadual. Enfim, tem nomes bons aí no Araguaia, nomes que querem ver o Araguaia na crista da onda, nomes que com certeza vão meter os dois pés no peito de quem está querendo fazer zoneamento socioeconômico. É uma coisa que eu tenho toda vez que eu vou no Araguaia, que eu encontro as pessoas, falei, fica de olho aberto, porque o Mauro não dá ponto sem nó. O Mauro sempre faz... Você veja que o Mauro, as coisas do Mauro sempre são anunciadas 23 de dezembro, sempre na calada da noite. Ninguém está ouvindo falar desse zoneamento, esse troço está sendo feito aí quieto. E aí eu fico preocupado. Quem tá acompanhando esse negócio aí? Tem que ser deputado estadual que acompanha. Me falaram que tinha um deputado daí que estava acompanhando, eu espero que esteja, mas isso é importante que... Doutor Eugênio, né? Isso, tomara que esteja acompanhando, porque eu participei da reunião, eu vi os membros, eu vi que
na comissão ali, quem participaram, o menos petista ali era Alexandre César. Então, daí para você ver o nível da comissão. Então, o interesse do Araguaia ali, com certeza, não tava em primeira ordem. E a gente precisa ficar atento com essas coisas, porque senão acaba com a economia do Araguaia. Então, eu vejo com bons olhos essas lideranças, essa discussão, essas discussões todas. Cada região aí já teve seus candidatos, o Araguaia também já teve até governador. E a política, ela é assim, é de lançar nomes, conversar e se posicionando, se colocando. E espaço tem para todos. As pessoas às vezes falam... esse dia eu vi gente reclamando que mas o Araguaia, não sei o que, vou mandar meus recursos não sei para onde, porque o Araguaia... Eu falei, olha, isso é bobeira. Nós somos eleitos pelo estado inteiro e, por exemplo, minha região, eu sou uma das regiões mais barristas que tem. Rondonópolis é difícil entrar candidato de outra região. E os candidatos mandam recursos para lá de todo jeito. Eu, por exemplo, é uma região que eu gosto muito de trabalhar o Araguaia, e eu vou ser sincero, Camila, não é porque estou conversando com vocês aí, não. Mas esses dias eu encontrei com o prefeito lá no hotel que eu estava hospedado, em Cuiabá, e ele falei, prefeito, o que está precisando? Ele falou, vou ser sincero para você, eu não vou te falar nada, porque eu já tenho um compromisso do senador e para deputado federal, então eu não posso te pedir nada. Eu falei, prefeito, eu não trabalho desse jeito, eu mando recursos para todos os municípios. Eu estou perguntando o que é que você está precisando lá no município. Você está entendendo? Porque a gente precisa trabalhar dessa forma, né? É o prefeito de Terra Nova do Norte. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele falou, olha, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser franco com você, eu não posso te ajudar, não posso te... Acho que é Terra Nova do Norte. Ele falou, eu não posso exigir de você... Você vai mandar emenda para mim e eu não vou poder te ajudar. Eu falei, não, eu te mando do mesmo jeito. É no Nortão. É no Nortão. Não então... é do Araguaia, não. Não é do Araguaia. Estou contando o fato de que eu mando para o estado inteiro, entendeu? Independente de questão de eleição ou não. Deputado, nós já estamos aí com quanto tempo aí, Camila? Agora, 8h20. Tá. 1h20 de entrevista. Para a gente se aprofundar aí no assunto, eu queria saber qual que é a sua posição referente aos ataques que o presidente tem recebido após a ida dele para a Rússia, o presidente Jair Bolsonaro, sendo que o Marco Aurélio Barroso, ministro do STF, deixou a presidência do TSE para o então Facchini, né? Onde eles dizem que tem uma preocupação muito grande com a Rússia de hackers invadir as urnas e dar a presidência para o Bolsonaro. Qual que é o seu ponto de vista, raciocínio político aí? O que está acontecendo? Eu não tenho preocupação nenhuma, porque o Barroso falou que aquelas urnas são invioláveis, imorríveis, imbrocháveis, são tudo. Então, eu não sei por que o Facchini está preocupado com esses hackers russos. Na verdade, eu vou te falar uma coisa. Nós temos uma situação no Brasil que está assim... Poste mijando em cachorro, tá tudo ao contrário. Veja só, esse ministro, ele era advogado do movimento Sem Terra. Começa por aí. Animador de palanque da Dilma. Fazia discurso e tudo. E logo em seguida, nomeado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, até se comportava bem, até o momento certo dele dar o bote. E aí, o que aconteceu?
um preso condenado na primeira, na segunda, condenado no STJ, julgados no STF. Esse moço, sem nem tremer o bigode, ele anulou tudo, todo aquele processo. Com um argumento dos mais frágeis do mundo, de que a competência não era da vara de Curitiba. Ora, mas o Supremo Tribunal Federal já tinha julgado essa questão, já era coisa julgada. Aí um ministro só diz que o dito faz o dito pelo não dito e solta o sujeito está elegível e está aí disputando. Isso é só para fazer o nariz de cera de que, não contente com isso, como desgraça pouco é bobagem, esse sujeito vai conduzir, ajudar a conduzir a eleição de 2022 para presidente da República. Aí, no dia que o presidente está visitando a Rússia, eles que sempre negaram, que sempre atacaram o presidente, que essas urnas são o ó do Borogodó, e eu estou até respondendo um inquérito no STF aí, porque eu disse que confiava nas urnas tanto quanto eu confio num caixa eletrônico. Acho confiável, mas não acho infalíveis. E eu creio que o Brasil inteiro pensa assim. Mas as urnas infalíveis, diz que agora está sob ataque, o sistema eleitoral brasileiro está sob ataque de hackers russos. No dia que o presidente está na Rússia, pela madrugada, né? E outra, qual a moral? Eles jogaram para debaixo do tapete, o Barroso jogou para debaixo do tapete que no sistema eletrônico do TSE, durante a eleição, morava um hacker lá que tinha a senha de ministro, que sabia banco de dados do pessoal, e ele relativiza tudo, que isso aí não tinha nada a ver. Mas, ao mesmo tempo, quando o presidente disse que isso ocorreu, eles abriram um inquérito para tentar punir o presidente. E mentiram. Deram um jeito de mentir. Eu, inclusive, estou entrando com a representação contra a delegada, porque isso é crime. Você processar alguém, abrir um procedimento sabendo que aquela pessoa não é culpada. Porque o próprio delegado que conduziu o inquérito disse: não existia sigilo no inquérito. E, meu pai do céu, um inquérito desse não tem que ter sigilo mesmo, viu, Camila? Viu, Ari? Porque ele é do interesse de todo brasileiro. Mas ele queria manter escondido o seu Barroso. Mas, como se não bastasse, nós temos ainda ali o pitbull da corte, que está com um inquérito draconiano, que arromba portas de deputados, que não respeita nada nem ninguém, que interpreta a lei do jeito que quer, que é o ministro Alexandre, que ataca o presidente, que distrata, aliás, todos eles que eu digo, esses três aí, o Barroso falou que o presidente tem problema cognitivo, e eu falei, mas quem é ele? O cara foi nomeado pela Dilma. Vai cuidar da Dilma, do problema cognitivo da Dilma. Bolsonaro passou no concurso da AMAN, um dos concursos mais difíceis do país. Tirou em primeiro lugar na turma dele. E aí depois faz aquele outro ataque, o Fachin agora, com aqueles outros ataques, quer dizer, só pelo comportamento deles, de acordo com a legislação brasileira, já era para dar impeachment. O procurador de justiça do estado de Mato Grosso, eu representei ele no CNMP, ele está respondendo a um procedimento porque no discurso dele, ele fez uma manifestação de desapreço ao presidente da República. Mas o código de conduta é o mesmo. Ou seja, esses caras, eles não podiam estar fazendo o que estão fazendo. Então, assim, nós vamos ter uma eleição conduzida por
por gente que deveriam se colocar totalmente suspeita quando o assunto é Bolsonaro. Porque eles olha só o que o Fachin teve a coragem de falar essa semana. Que nós estamos aqui para combater, que vai combater o populismo autoritário. Eu perguntei, será que ele estava falando do Barroso? Porque o Barroso vive nas câmeras. Ou será que estava falando do Alexandre? Porque eles vivem nas câmeras, mas são extremamente autoritários. Um vídeo desse aqui é capaz de arrombar minha porta aqui com a Polícia Federal depois. Mas primeiro arromba a da rádio. Bem, e aí, o que acontece? Esses caras vão para as rádios, para as TVs, porque eles sabem que atacar o presidente... Eles sabem que atacar o presidente dá ibope. Dá ibope. Mas deixaram de ser ministros. Eles já não são mais juízes. Eles agora são políticos togados. São mais ou menos como se fosse no futebol. O presidente Jair Bolsonaro tem que enfrentar o time adversário, os dois bandeirinhas correndo pela lateral e o juiz pelo meio. Tá desse jeito. Porque cotidianamente ele é atacado. E engraçado que quando ele se defende, a Globo coloca, em todos os jornais, presidente Jair Bolsonaro vou pedir uma parte mais uma aqui. vez ataca a corte. Deputado, outra pergunta aqui meio rapidinho para a gente chegar ao final do nosso bate-papo, que ele tá bom, tá esquentando, né? Tá aflorando através da pele aí. Na sua posição, referente à entrega da transposição do Rio para São Francisco, o Lula gravou um vídeo agora falando que ele é o pai da criança, sendo que o PT deixou abandonada aquela obra há mais de 16 anos aí. Qual que é a sua leitura referente à posição do ex-presidente e ex-presidiário Lula? O Monsanto dizia, o PT, quando não está mentindo, está roubando. Nesse caso aí, está mentindo e está roubando. Porque aquela obra estava abandonada. Já tinha ido para o brejo. Ninguém tinha esperança mais. O presidente Jair Bolsonaro recuperou, está lá água chegando, salvando vidas. Então, assim, o homem é terrível. Eu até lembrei o seguinte, eu vi uma mulher tirando uma foto lá e tinha 50 na capinha do celular. Falei, sorte dela dando esse celular para o presidente fazer um selfie, que é o presidente, viu? Se fosse o outro aí, aquele 50 não voltava, não. Então, assim... Esse povo aí sabe muito passar a mão em obra alheia, em tudo. O que sabe é roubar e mentir. Maria. Ô, deputado, o Ari dá crise de riso, eu não sei, ele é apaixonado do Bolsonaro, sabe? Eu tenho que aguentar ele 24 horas falando do Bolsonaro, ver se eu posso com isso. Tá igual sua esposa aí, deve sofrer na sua mão, né? Marido nota 10. Peraí. Como é que você vê aí, ô, deputado, essa reeleição do Bolsonaro? Você acha perigoso? Você está confiante? Essas pesquisas aí que estão colocando a todo momento, né? A questão do o Lula estar à frente do Bolsonaro. No entanto, a gente não vê popularidade do Lula nas ruas, né? Diferente do que a gente vê com o presidente. Olha, a gente tem que ter muito cuidado, porque o Biden também não tinha gente, né? E o Trump tinha muita gente. Então, eu não me iludo, eu tenho falado para as pessoas, vamos trabalhar até as 5 horas da tarde
do último dia, né, no dia da eleição. Mas eu tenho andado pelo país inteiro e eu tenho tido um bom feedback. E os números, eles são fotografia do momento. Óbvio que a gente sabe que tem pesquisa aí que eles usam a margem de erro e mais um pouco, porque quando você vai ler os números, você nota que tem coisa que não bate. Mas as pesquisas mais sérias, você vê que a diferença é bem menor e o presidente vem vem crescendo aí desde final do ano passado. E a tendência é só melhorar, porque as pessoas vão começando a pensar o que foi essa tragédia da pandemia, como o presidente enfrentou, salvando as pequenas empresas. Óbvio que muitas fecharam, mas esse Pronamp aí ajudou muito. Aquelas pessoas que foram demitidas, muita gente não passou fome por causa daquele auxílio. E mesmo depois, aquele Bolsa Família que era R$70, juntando com uns penduricalhos, já chegava a 100 e pouco, hoje é R$400, já ajuda mais. Tem o Vale Gás para mitigar esse momento difícil. E está havendo uma retomada do emprego. Daqueles 14 milhões de desempregados que o PT deixou, veja que só recentemente o presidente já conseguiu aí, o governo diminuiu, já teve 2 milhões e 500 mil vagas de emprego que foram retomadas, né? Então, eu acho até engraçado como a Globo anuncia, fala, teve a geração de 2 milhões e 500 mil vagas de emprego, mas ganhando menos. Então, eles sempre arrumam um jeito de pôr. Lógico, a economia está muito debilitada ainda e os patrões estão contratando, mas estão mal das pernas. Mas eu creio que a gente, quando chegar aí no ápice da disputa, esses números já vão estar bem melhores para o presidente e no dia das urnas eu creio que vai haver uma surpresa muito grande aí e as pesquisas vão ter que se adequar e se dobrar ao resultado das urnas, né? Eu vejo que no frigir, eu até falei, o resultado dessa eleição vai ser choro e ranger de dentes para muito Petralha. Deputado, para mim finalizar minha parte aqui com o senhor, eu queria só confirmar uma coisa. A sua pré-campanha é para o Senado mesmo. O senhor não pretende sair candidato a deputado. Se o Wellington Fagundes sair candidato ao Senado, o senhor também é candidato ao Senado? Eu só não saio candidato ao Senado se o presidente Jair Bolsonaro pedir para eu sair da disputa, né? Se ele chegar para mim e falar, meu Deus, não vou poder te apoiar, né? Aí eu não sou doido, né? Porque a 2020 eu já vi qual é o resultado de uma eleição quando ele está apoiando outra pessoa, né? Então não dá. Mas se ele estiver me apoiando, eu sou candidato ao Senado. Beleza. Minha parte aqui está tudo ok. Muito obrigada aí pela participação do senhor. Sempre um prazer falar. E vamos marcar outras vezes, né? A internet tem nos ajudado, pelo menos nesses pontos aí, de fazer essa interligação, né? Obrigada aí a Ana Carla também, sua assessora, o Dito, sempre parceiros aí da gente. O Dito é uma figura. Travou. Ele saiu? Da minha parte. Opa! Eu não escutei o que ele falou. Da minha parte, só agradecer, Camila. Pode pelo falar, espaço. deputado. Só agradecer a vocês, agradecer pelo espaço e muito em breve eu vou estar aí no Araguaia visitando. Eu devo ir também acompanhar
esse teste que o DENIT vai fazer aí na 158, quero acompanhar de perto essas obras aí. Então, acho que em breve a gente vai estar se vendo por aí. Vou marcar um jantar. Beleza, mas com muita calma, viu? Bom, pessoal, quero agradecer aqui a presença do deputado federal e ex-senador José Medeiros, que está ao vivo diretamente de Brasília. Primeira transmissão que a gente faz aí com a pessoa pública e esperamos que esse primeiro venha outros e outros e outros e outros. Então, muito obrigado pela sua paciência aí, deputado, por nos atender. Sabemos do seu compromisso que o senhor tem aí em Brasília. Muito conteúdo, né? E o conteúdo foi muito bom aí nessa nossa conversa e a gente quer agradecer de coração aí. Boa sorte para você e a gente está por aqui também trabalhando, tá? E a vocês, fiquem todos com Deus e até a próximo podcast de terça-feira que vem. Valeu. Se o Alexandre mandar a polícia aqui, eu vou falar que o culpado são vocês, viu? Valeu. Valeu. Pode. E aí?